Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Antes de começar o culto das 11, nós estávamos vendo ali muitas pessoas no corredor, aguardando uma oportunidade de entrar. E nós não tínhamos espaço. Isso mexe com o nosso coração. É um bom problema. Mas nós estamos, como o pastor já tem dito, esperando em Deus um lugar mais amplo. E temos a convicção de que Deus é poderoso para fazer isso. O texto que nós vamos lidar hoje trata exatamente desse assunto. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 4, versos de 1 a 14. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por gentileza. Zacarias, capítulo 14, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Então eu passo a ler esta passagem. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos, ou junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Eu gostaria de tratar com os meus irmãos nesta manhã sobre o tema revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Bom, meus amados, o contexto é o cativeiro babilônico. Em 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelo grande e poderoso império babilônico. E este cativeiro tinha prazo de validade, o próprio Deus estabeleceu, seriam 70 anos. Antes de encerrar esses 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E Deus inclinou o coração do rei persa, o rei Ciro, para determinar a volta dos judeus para a sua terra
para Jerusalém. O que ocorreu em 3 turnos. O primeiro sob a liderança de Zorobabel, para a construção do templo. O segundo turno sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. O terceiro turno, no ano 444 a.C., sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros da cidade. Quando Zorobabel chegou em Jerusalém, ele depara com um grande problema, ou aliás, vários problemas. Primeiro, a pobreza do povo que estava lá, uma pobreza extrema, sem recursos financeiros. Segundo, ao redor de Jerusalém estavam vários povos inimigos, que não tinham qualquer interesse que o templo fosse reconstruído, que a cidade fosse reerguida. Terceiro, os samaritanos, conspirando contra os judeus, escreveram ao rei Medo-Persa, dizendo: esses judeus têm más intenções, eles querem conspirar contra o reino. E então houve um embargo político para paralisar a construção do templo, que estava no meio do caminho, sem conclusão. Quarto, o desânimo do povo, completamente rendido ao desânimo, de tal maneira que ninguém mais acreditava que Zorobabel pudesse concluir aquela obra, que ele tinha competência para terminar o templo. E desta forma, o povo, rendido pelo desânimo, sem recursos financeiros, cercados de inimigos e debaixo de um embargo político de um rei, cuja lei era maior que o próprio rei, eles estão de mãos atadas, sem perspectiva nenhuma da obra avançar. É nesse tempo que Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, para a obra prosseguir, para o templo ser construído e inaugurado. Então, esse texto é uma mensagem da parte de Deus para o líder religioso Josué, para o líder político Zorobabel, para que a obra de Deus pudesse avançar. Então vamos entender esse texto. Primeiramente, é importante dizer que Zacarias, que é um profeta pós-cativeiro, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa das muitas visões que temos, esta é a 5ª visão, e aqui tem algumas coisas que precisam ser descritas. Primeiro, está falando de um candelabro, todo de ouro, com 7 lâmpadas, 7 tubos. O candelabro é um símbolo da igreja. É um símbolo da igreja. É por isso que em Apocalipse fala dos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. Segundo, esse candelabro é diferente do candelabro que ficava no santuário, depois no templo. Esse candelabro não precisa de nenhum sacerdote ir lá para supri-lo de óleo, de azeite. Tem 2 oliveiras, 2 árvores, que abastecem de forma plena e permanente este candelabro. Estou tratando dos ofícios do sacerdote e do rei. Depois fala lá no final de 2 ramos. Esses 2 ramos falam de Josué e Zorobabel, os 2 ungidos, os 2 filhos do óleo. Lá no finalzinho fala do óleo dourado, verso 12, que é um símbolo do Espírito Santo. Portanto, aqui está falando de um suprimento ilimitado, que não depende de recurso humano, que o próprio Deus há de prover, que a obra de Deus não avança pela força do homem, pelo recurso do homem, mas pela própria provisão de Deus, sobrenaturalmente. Então, dito isso, eu passo aqui a compartilhar com os irmãos algumas lições do texto. Em primeiro lugar, a igreja, o povo revestido com o Espírito Santo, para ser luz para as nações. Versos de 1 a 6. Vejam vocês comigo que a visão que ele tem, a 5ª visão, é um candelabro todo de ouro. Meus amados, vamos entender isso. O candelabro era uma das peças que ficava no lugar santo do santuário. Então você tinha a área externa, onde tinha o altar de bronze e a bacia com água. No lugar santo você tinha a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro. E no lugar santíssimo ficava a arca da aliança. Notem vocês que esse candelabro que traz luz, tem 7 tubos,
tem azeite permanente. Isso é um símbolo de quê? Primeiramente, é um símbolo de Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas em segundo lugar, esse candelabro é um símbolo da igreja. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Portanto, meus amados, este candelabro é um símbolo não só de Cristo, mas também da sua igreja. Agora, é diferente esse candelabro do candelabro comum, porque o candelabro comum, que ficava lá no tabernáculo, depois lá no templo, todo dia tinha que ir lá um sacerdote, colocar azeite puro. Também o sacerdote tinha todo dia ir lá com a espervitadeira e limpar o pavio de estopa. Por quê? Porque se não limpar o pavio, ele fica encarvoado, e em vez de gerar luz, ele gera fumaça, ele polui o ambiente. Então eu gostaria que nós olhássemos aqui essa figura. Primeiro, é que a igreja, como esse candelabro, ela tem unidade na diversidade. É um candelabro só, com 7 tubos, com 7 lugares onde o azeite era colocado. Isso é a igreja, ela tem unidade na diversidade. A igreja é valorosíssima para Deus, porque esse candelabro é todo de ouro puro. Mas ainda, a igreja, ela é abastecida pelos próprios recursos de Deus. Então vamos entender isso aqui, meus irmãos. A diferença dessa visão é que do lado direito e do lado esquerdo tem 2 árvores, tem 2 oliveiras. E este azeite é permanente, é perene, ele não seca, ele não cessa. Aliás, diga-se de passagem que a oliveira é uma das árvores mais longevas do mundo. Ela tem a capacidade de nascer, de morrer, de ressuscitar. Quando você vai a Jerusalém, lá no chamado Jardim do Getsêmani, você vê lá algumas oliveiras que os estudiosos dizem que recuam ao tempo de Cristo. Aqui então a ideia é que a igreja tem uma provisão que é permanente, que é perene, que é celestial, que é divina, que não vem dos recursos humanos, mas dos recursos divinos. Isso é preciosíssimo. Mas agora vamos entender uma lição para nós aqui, meus irmãos. Vamos pegar o candelabro comum. Ele tinha uma haste, e o sumo sacerdote tinha que ir lá com a espervitadeira para tirar o borrão. Sabem por quê? Isso tem algumas lições importantes para nós. Se aqui Jesus é esta bacia oceânica que supre a necessidade de ter luz para iluminar o mundo, porque a igreja é este candelabro que ilumina o mundo. A luz que brilhava e que brilha em nós e através de nós não procede de nós mesmos. Onde nós entramos nisso? Nós somos esse fio de estopa. O fio de estopa. Para que eu fui criado na região rural, antes da luz elétrica chegar, e criada a lamparina querosene. E você sabe que se você bota uma lamparina alimentada por querosene, não é o pavio de estopa da lamparina que produz luz. O pavio de estopa é o condutor, mas quem mantém a luz é o azeite. Se não tiver azeite, a estopa queima e vira carvão, e enfumaça o ambiente, e torna o ambiente insuportável. O que é importante a igreja entender, nós estamos numa reunião buscando avivamento, é que a obra de Deus não avança com os nossos recursos, com a nossa capacidade. Nós não passamos de um fio de estopa. O que mantém a luz acesa não é o fio de estopa, é o azeite. O azeite é necessário. A luz vem não pela queima do pavio, mas pelo azeite que a satura. Segundo, a luz que brilha em nós através de nós procede, portanto, não do pavio, mas do azeite. É o Espírito Santo quem faz a obra. É o Espírito Santo quem capacita a igreja. É o Espírito Santo quem faz a igreja brilhar no mundo. É o Espírito Santo quem capacita a igreja para fazer a obra. É preciso que você e eu, como fios de estopa, estejamos saturados de azeite, o azeite do Espírito Santo. Terceiro, a luz que brilha em nós e através de nós é que mantém o fogo aceso.
Irmãos amados, essa é uma figura mais preciosa da Bíblia para mim, a figura do fogo. Porque, na verdade, para você ter luz, você precisa ter fogo. E Deus se manifesta através do fogo. Deus se manifestou a Moisés numa sarça ardente. O Sinai, quando a lei foi dada, fumegava. Quando Salomão foi construir e dedicar o templo, o fogo de Deus desceu. Deus guiava o povo pelo deserto por uma coluna de fogo durante a noite. Quando Elias orou, ele pediu que o fogo descesse e Deus se manifestou através do fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo. A Bíblia diz que a palavra é fogo. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, é representado aqui pelo fogo. Jesus batiza com fogo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo foi derramado, ele veio em línguas como de fogo. E aqui para o fogo acontecer, é preciso que a igreja seja saturada como um pavio de estopa do azeite do Espírito Santo de Deus. Mas em quarto lugar, a luz que brilha em nós, através de nós, precisa de pavios de estopa limpos. É por isso que o sacerdote tinha que ir lá tirar o carvão. Se você fizer essa experiência, bota querosene numa lamparina, bote fogo no fio de estopa, e você vai ver que vai dar luz, mas de repente você tem que ir lá tirar o carvão. Sabe o que significa isso, irmãos? Mesmo que o Espírito Santo esteja agindo na nossa vida, é preciso que haja confissão de pecado, arrependimento de pecado, abandono de pecado. É preciso limpar o pavio. A sua vida, a minha vida, precisa de ser purificada. Precisamos de santificação, para que a luz possa resplandecer. Mas ainda, a luz que brilha em nós e através de nós, precisa também de azeite puro. Era a ordenança divina, que o azeite não podia ser híbrido, não podia ser misturado, não podia ser adulterado. Em outras palavras, não podemos substituir a ação do Espírito Santo por simulacros humanos. Azeite falso produz fogo falso. Nós precisamos não de imitação da obra do Espírito Santo, nós precisamos da genuína obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas agora, vejam vocês ainda, que a igreja faz a obra de Deus na força do Espírito Santo. Você pode ler comigo, por favor, os versos 4 a 6, uma voz clara, uníssona e eloquente. Versos 4 a 6. Vamos juntos aí, por favor. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Zorobabel está construindo o templo. A obra foi paralisada. Não tem dinheiro, não tem recurso humano, tem inimigo ao redor, tem embargo político. O povo disse: não tem jeito, vamos abandonar esse projeto, não vai dar certo, nós não vamos conseguir, é impossível. Ninguém acreditava que Zorobabel pudesse dar conta de um desafio tão grande. O povo está desanimado. Então Deus chega através do profeta Zacarias e diz: olha, não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer ao meu querido colega pastor Arival, ao conselho dessa querida igreja, a liderança dessa igreja, aos membros dessa igreja: nós precisamos avançar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa ter mais espaço, e nós podemos olhar: meu Deus, mas o desafio é grande demais, meu Deus, mas 42 milhões é uma cifra muito astronômica, os nossos recursos não comportam um desafio tão grande. E Deus está dizendo para esta igreja: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra vai avançar, a obra vai crescer. Deus tem muita gente em São Paulo, Deus quer salvar muitas pessoas. A obra não é nossa, a obra é dele, o desafio é dele, o poder vem dele, a força vem dele, os recursos vêm dele, e a obra vai avançar é na força do Senhor. Louvado seja Deus. Mas notem vocês, em segundo lugar, segundo ponto que eu quero destacar: a igreja, o povo de Deus, que realiza a obra de Deus,
é fortalecido pela graça de Deus. Confira comigo, em primeiro lugar, as dificuldades da obra são superadas pela intervenção de Deus. Você pode ler o verso 7 comigo? Vamos juntos? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Meus irmãos, o que é uma montanha? Montanha é um obstáculo intransponível, é um problema insolúvel, é um beco sem saída, é uma situação que você olha e diz, meu Deus, não tem jeito, ou o Senhor faz um milagre, ou não acontece. E Deus está dizendo para os montes das dificuldades, seja da pobreza do povo, seja do desânimo do povo, seja dos inimigos à volta, seja do embargo político, e Deus está dizendo o seguinte, olha montanha, você vai virar um campo baixo, você vai virar um lugar onde isso vai ser apenas uma campina, Deus vai derrubar os obstáculos, quem vai fazer isso é Deus quem faz, os obstáculos quem tira é Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas notem vocês que a obra de Deus é concluída com um senso de alegria e reconhecimento da graça, porque no finalzinho do versículo 7 está escrito assim, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Quando Zorobabel lançou os fundamentos do templo, começou a levantar as paredes e precisou parar a obra, o povo disse, não, ele pode até terminar, mas com ele não, acho que ele não vai conseguir, Deus vai ter que levantar um outro líder, Deus vai ter que levantar outra pessoa, e Deus disse, não é outro não, é Zorobabel mesmo, ele vai lançar a última pedra de remate, ele vai concluir essa obra, não é por causa da força dele, é porque o Espírito Santo é quem vai dar capacitação a ele. Então a obra, meus irmãos, vai ser concluída para a glória de Deus, com voz de júbilo, com entusiasmo, e o povo vai dizer graça e graça para ela. Mas em terceiro lugar, a obra de Deus avança na força do Senhor e não na força do homem. Por favor, versos 8 e 9 comigo, todos juntos. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou do Senhor. Vamos entender isso aqui, irmãos. O que Deus está falando é o seguinte, olha, o Zorobabel botou a mão na primeira pedra, a pedra fundamental, ele começou essa obra. E ele vai concluir essa obra. E sabe por que ele vai concluir essa obra? Para que toda a nação possa saber de uma coisa. Foi Deus que me enviou como profeta, diz Zacarias. Porque quando a obra estiver concluída, vocês entendam que quem fez é Deus. Que Zorobabel foi apenas um instrumento. Que ele foi apenas aquele que Deus levantou para esta obra. Mas quem faz é Deus. Os recursos vêm de Deus, o poder vem de Deus, a destreza vem de Deus, quem impede os inimigos é Deus, quem abre os caminhos dos embargos políticos é Deus quem faz, para que a glória seja totalmente dele. Mas em quarto lugar, a obra de Deus tem começos modestos, mas resultados gloriosos. Eu peço que você mais uma vez leia comigo agora o versículo 10, por favor, em voz alta. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Irmãos amados, quando a obra foi concluída, houve, diz a Bíblia, choro e alegria ao mesmo tempo. Porque algumas pessoas que estavam na inauguração do segundo templo, tinham visto a glória do templo de Salomão. Um templo suntuoso, magnificente, com muita riqueza, com muito ouro, com muita prata, com muita pompa, com muito luxo. O templo que Zorobabel levantou era um templo modesto, diante da grandeza do templo de Salomão. Mas aqui o texto está dizendo que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Na verdade, a Bíblia diz que a glória do segundo templo foi maior que a glória do primeiro templo, porque foi no segundo templo que o Rei da Glória entrou. Aquele que é maior do que o templo entrou, aquele que é a razão da nossa esperança entrou,
aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu gloriosamente, entrou. Então, nunca despreze o dia dos primeiros começos. Igreja é assim, irmãos, igreja é assim. Você começa às vezes um ponto de pregação, é num pequeno grupo, numa casa, ou debaixo de uma árvore, e de repente, aquela semente de mostarda vira uma árvore. Talvez alguns irmãos aqui se lembrem da história desta igreja, que é mais do que centenária, os pequenos começos, mas Deus é poderoso para avançar, para avançar, para avançar, e o melhor daquilo que já temos experimentado até hoje, há de ser medidas mínimas do que Deus vai fazer nesta igreja, através desta igreja e por esta igreja daqui para frente. Não desprezemos o dia dos pequenos começos. Quando Deus quis salvar o seu povo da escravidão do Egito, bastou o choro de um bebê para Deus começar esse processo. Quando Deus quis derrubar um gigante duelista que desafiava e insultava o exército de Deus vivo, bastou um pastor, uma funda e uma pedra. Quando o Senhor Jesus quis alimentar uma multidão, bastou um lanche de um garoto, 5 pães e 2 peixinhos. Então entendamos isso, Deus pode nos levar além, Deus pode nos levar adiante, porque nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Mas eu quero concluir com o último ponto, é que a igreja, o povo, que tem uma liderança capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Por favor, veja comigo, os 2 filhos da unção são os líderes religiosos e políticos, versículo 11. Está escrito o seguinte: prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabeis, ou não sabes que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são eles? Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador. Eles são chamados aqui, irmãos, de filhos do óleo, filhos da unção. E significa que toda autoridade constituída, seja civil, seja religiosa, é constituída por Deus. São ministros de Deus. Representam aqui então o poder religioso e civil. Em outras palavras, é Deus quem constitui líderes. A liderança constituída por Deus, na verdade, é feita de ministros de Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas notem vocês a capacitação. A capacitação não vem dos recursos da terra. Tem um raminho, tem uma árvore que abastece esses ramos, que abastece os tubos. Esta árvore é permanente, o recurso dela é permanente, é inesgotável. E significa que a igreja tem um poder inesgotável à sua disposição, que tem um azeite que sempre está disposto a jorrar, sempre que tem vasilhas vazias, disposta a receber mais e mais desse poder do Espírito Santo. De certa forma, esses 2 homens são os filhos do óleo, são os filhos da unção. Mas o que eles representam para nós hoje? Quem são os filhos do óleo? Quem são os filhos da unção? Quem é o sacerdote? Quem é o rei? Esse texto é profético, porque está apontando para Jesus. Olha comigo, por favor, nesse próprio livro de Zacarias 6, versículo 13, por gentileza. Nenhum sacerdote podia ser rei. Nenhum rei podia ser sacerdote. Um dia o rei Uzias quis ocupar a função de sacerdote, e diz a Bíblia que ele, ao entrar como sacerdote no templo, ficou leproso. Não podia fazer isso. Mas há um que é sacerdote e que é rei, e que é sacerdote. Esses 2 filhos da unção, esses 2 filhos do óleo, Zorobabel e Josué, apontam para o Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o filho do óleo, ele é o filho da unção, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é sumo sacerdote, ele é rei dos reis. Notem comigo capítulo 6, versículo 3, vamos ler juntos, por favor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união
entre ambos os ofícios. Louvado seja Deus, o nosso glorioso Jesus é o Rei dos Reis e é o sumo sacerdote. Ele está no trono como Rei dos Reis, Ele está no trono como nosso intercessor maior. Ele é o Filho do óleo. Mas esse texto aponta também para a igreja. Eu convido a igreja para ficar em pé, para ler comigo agora, encerrando. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você e eu somos filhos do óleo. Você e eu somos filhos da unção. Você e eu devemos estar hoje encharcados do azeite do Espírito Santo para exercer o sacerdócio real. 1 de Pedro 2,9, a igreja toda comigo, por favor, vamos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é rei, você é sacerdote, você é filho do óleo, você deve ser cheio do Espírito Santo, e é essa plenitude que nós aguardamos e esperamos nesta manhã, neste dia, para o louvor da glória de Deus. Ainda em pé, vamos orar com o nosso pastor Arivaldo. Senhor Deus, unja-nos com esse óleo precioso. Que o Espírito Santo seja abundante, transbordante na vida de cada um aqui. Porque sabemos que o óleo só vai onde o sangue já passou. O Senhor já nos purificou. É o Senhor que nos purifica, que nos limpa, que nos unge. Unge o nosso ouvido, unge a nossa mão, unge o nosso pé, unge a nossa boca, para que tudo em nós seja santo diante do Senhor. Derrama o avivamento sobre a tua igreja. Aviva o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.